O Espírito Santo é a presença de Deus conosco, unido ao nosso espírito, Deus em nós. Sem o Espírito Santo, Deus é distante. Sem o Espírito Santo, Deus permanece no passado. Sem o Espírito Santo, o Evangelho é letra morta. Sem o Espírito Santo, a igreja é uma simples organização. Sem ele, a autoridade é uma dominação. Sem ele, a missão se torna propaganda. Sem ele, o culto cristão é só uma evocação. E o agir cristão, sem o Espírito Santo, pode se tornar uma moral de escravos. Mas no Espírito e na sua indivisível sinergia, o cosmos é soerguido e geme no parto do reino. No Espírito, o homem é em luta contra a carne. Jesus Cristo, o Senhor ressuscitado, é presente. O Evangelho é potência de vida. A igreja significa koinonia, comunhão trinitária. A autoridade se torna um serviço libertador. A missão é um Pentecostes. A liturgia é memorial e antecipação. E o agir humano é divinizado. Dá para perceber a diferença que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa, na vida de uma comunidade, na vida de um movimento. Não é pequena a diferença. Faz toda a diferença. E em Pentecostes nós renovamos a unção do Espírito Santo, e não somente a consciência, e também a consciência dessa graça. Eu contei no conselho, no núcleo, no dia que a gente se reuniu para preparar esse encontro de hoje, eu contei para eles a história, não sei se vocês já ouviram, de um padre que eu conheci, mexicano, que ele estava lá muito feliz na paróquia dele, e umas senhoras da paróquia, do Ministério de Intercessão, chegaram, carismáticas assim, né? Chegaram para ele e disseram: padre, a gente pode rezar pelo senhor, para o senhor ter a graça assim, de uma nova efusão do Espírito Santo? Aí ele disse: o quê? Que atrevimento é esse? Eu sou padre, vocês querem rezar por mim? Padre, a gente quer. Mas como assim? Eu não sou batizada? Ela disse, a mulher disse, a porta-voz do grupo, né? Disse, eu não sou crismado. Ela disse, eu não recebi a unção como sacerdote. Recebeu. E por que vocês querem rezar por mim? Padre, para que a gente possa notar, né? Porque o senhor tem tudo isso, mas a gente não nota. Tá entendendo? Então, essa oração, aí ele deixou elas rezarem, né? E aí fez toda a diferença. Elas rezaram para que o Espírito Santo se tornasse plenamente operante, para que tudo aquilo que o padre tinha em potência se tornasse ato, né? Se tornasse ato. Porque às vezes a gente tem as graças, mas a gente não usa, né? É como se eu tivesse um carro turbo e nunca apertei o botão para ele andar numa velocidade máxima. É como se eu fosse num cruzeiro, eu tivesse direito a comer de tudo no restaurante, eu levasse meu lanchinho, pensando que eu não posso, e para economizar, né? Então a gente tem direito a tudo e a gente aproveita tão pouco, né, das graças que Deus nos deu no batismo, na crisma, no matrimônio, todos os sacramentos que a gente recebeu, né? Precisamos acolher esse extraordinário sopro de Deus que está perto de nós, tão próximo e tão íntimo como a nossa respiração. E aí, a liderança, né, do Familiares pensou em um texto, que eu vou usar algumas partes dele, que é do padre Hermes Ronck, né, um padre que eu uso muito nas homilias, principalmente nos domingos, porque ele faz uma teologia muito poética, ele comenta os evangelhos do domingo, né? E ele faz isso de uma maneira muito poética. Mas antes disso, eu queria ler com vocês um poema que eu acho muito bonito, né, do cardeal Newman, que é um santo inglês. E ele tem um poema muito bonito que se chama Conduze-me, doce luz, né? E que eu acho que rezar isso pensando no Espírito Santo faz muito sentido no dia de hoje. Ele diz assim: conduze-me, doce luz, através das trevas que me envolvem.
Conduze-me tu sempre mais longe. A noite é de breu e eu estou distante de casa. Conduze-me tu sempre mais longe. Vigia meus passos. Eu não peço para ver agora o que devemos ver mais adiante. Um passo de cada vez é quanto basta para mim. Nem sempre eu fui assim, e nem sempre eu roguei para que tu me conduzisses sempre mais longe. Eu gostaria antes de escolher, de ver o meu próprio caminho, mas agora conduze-me tu sempre mais longe. Eu amava os dias de glória, e a despeito dos receios, o orgulho comandava o meu querer. Oh, não penses mais nos anos decorridos. Por muito tempo teu poder me abençoou. Certamente ainda ele saberá me conduzir sempre mais longe. Pelo terreno inculto e pelo lamaçal, sobre o rochedo abrupto e a força da corrente, até que a noite se tenha ido. E que pela manhã sorriam esses rostos de anjos que eu tinha amado há muito tempo e que por algum tempo havia perdido. Conduze-me, doce luz, conduze-me tu, sempre mais longe, né? Sempre mais longe. O Espírito Santo é aquele que nos conduz sempre mais alto, nos conduz sempre mais profundo, que alarga os nossos horizontes e nos conduz, como diz o poema, sempre mais longe. Eu rezo todos os dias a oração de Salomão, que é no capítulo 9 do livro de sabedoria. Quase todo dia eu rezo, não vou dizer todo dia não, que às vezes a gente falha, né? Mas quase todo dia eu rezo essa oração, pedindo todos os dias a Deus sabedoria. E aqui e acolá ele dá. Acolá não, ele dá sempre, mas aqui e acolá eu acolho, né? E é tão interessante, essa semana uma pessoa me procurou para uma conversa, um problema que não tinha saída, né? E aí a gente conversou, e ali na conversa, no diálogo, uma vez um padre me disse que o diálogo é o novo nome de Pentecostes, né? E ali, no diálogo, na conversa, na oração, veio assim uma ideia que a gente partilhando abriu uma solução completamente inesperada. Uma solução que era celeste, que não era nossa, que não era meramente humana. E isso vem do Espírito Santo. Não é o Padre João, não é aquele casal, não é só o nosso diálogo, é Deus que entrou na nossa conversa. Mas antes do capítulo 9, 2 capítulos antes, no capítulo 7 do livro da sabedoria, e a sabedoria é um dos dons do Espírito Santo, olha, eu vou ler aqui um negócio que fala só de um dom, é como diz o cearense, avalie os outros, né? Avalie os outros, porque só um tem tudo isso. Olha aqui a sabedoria, o que é que ela é e o que é que ela faz. A sabedoria é, sabedoria 7:22. A sabedoria criou o mundo e a sabedoria me ensinou tudo. Na sabedoria tem um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, penetrante, imaculado, lúcido, invulnerável, amigo do bem, agudo, incoercível, benfazejo, amigo dos homens, firme, seguro, sereno, tudo podendo, tudo abrangendo, que penetra todos os espíritos inteligentes, puros, os mais sutis. A sabedoria é mais móvel do que qualquer movimento, e por sua pureza tudo atravessa e penetra. Ela é flúvio do poder de Deus, emanação puríssima da glória do Onipotente, pelo que nada de impuro nela se introduz. Ela é reflexo da luz eterna, espelho nítido da atividade de Deus e imagem de sua bondade. Sendo uma só, ela pode tudo. Sem nada mudar, tudo renova. E entrando nas almas santas de cada geração, fez delas amigos de Deus e profetas. Deus ama quem habita com a sabedoria. Ela é mais bela do que o sol. Supera todas as constelações. Comparada à luz do dia, ela sai ganhando.
Pois a luz cede lugar à noite, ao passo que sobre a sabedoria o mal não prevalece. A gente se arrepia, né? É tão bonito. Isso é só um dom. Multiplique isso por 7, para a gente ver o que é que o Espírito Santo nos dá. Aí fica a pergunta, né? E aí já fica, cadê a Manu que queria as perguntas, né? Já fica uma pergunta depois para os grupos. O que é que a gente aproveita de tudo isso? Né? De todo esse banquete que Deus coloca à nossa mesa. E que a gente tem direito a tudo. Os sacramentos, os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito que tem lá em Gálatas capítulo 5, os carismas do Espírito Santo que tem na primeira carta aos Coríntios capítulo 12. O que a gente aproveita de tudo isso? Né? É como aquela pessoa, sei lá, que é riquíssima e vive como, sei lá, a pessoa, eu vou dizer um pobre, não, uma classe média baixa, porque não quer gastar, porque é pão duro, né? Você tem direito a tudo, mas fica ali, minguando, né? Deus te dá tudo e a gente vive a nossa vida cristã. E quando eu digo a gente, é a gente mesmo, não estou acusando ninguém, não. E a gente vive com tanta mediocridade, às vezes, a nossa vida cristã. Mas eu vou concluir, né, com esse livrinho aqui que a menina me passaram para ler, né? Elas que ficam me ensinando o que é que eu tenho que falar, né? O que eu disse aqui agora foi quase tudo elas que mandaram, né? Mas, nesse livrinho aqui, A Esperança que Nasce da Palavra, na página 104 até a 106, tem umas falas bem interessantes, que eu acho que cabem muito na nossa realidade. O Espírito Santo está aqui. Ele entra através das portas fechadas, ele passa pelas fissuras quase invisíveis, ele nos impele, ele nos sustenta, ele nos manda cada vez mais longe, para o mar adentro, né? O Espírito Santo, ele vem como energia vital, como sopro criador sobre os discípulos cheios de medo, que perderam a confiança na vida. Será que alguém aqui perdeu a confiança na vida? O Espírito Santo vem te dar energia vital. Ele vem dispersar as cinzas dos nossos medos. Né? Às vezes a gente lê o Evangelho e não entende, né? Tem uma passagem, acho que é João capítulo 14, versículo 26, que diz assim: o Espírito Santo vos ensinará tudo o que eu disse. Às vezes, assim, se a gente se abre mais ao Espírito Santo, de repente a palavra que a gente lê vai inflamar o nosso coração. Ela palpita, faz o nosso coração palpitar. Parece que ela foi escrita para nós, e foi. Parece que ela foi ditada para a nossa vida. É a ação do Espírito Santo, porque a palavra se tornou viva. O Moisés, fundador do Shalom, ele conta, né, que um dia ele era um jovem ali de grupo, né, de grupo de jovens, tinha experimentado o amor de Deus, mas não tinha assim a experiência ainda forte com a pessoa do Espírito Santo. E ele disse que não sabia muito rezar, não, assim. Aí, às vezes, quando colocavam ele na intercessão dos encontros, ele ficava lá na capela, olhava para cima, olhava para baixo, olhava para o lado. E tinha um outro jovem, se chamava Hugo Eduardo, que era amigo dele, estudava medicina, e disse que esse jovem rezava piedosamente, e Moisés morrendo de inveja desse rapaz, né? Meu Deus, ele reza, ele fecha os olhos, ele está falando com alguém, e eu aqui olhando para cima, para baixo, não sei o que é que eu faço, né? Aí ele disse que foi lá no amigo dele e disse: Hugo, o que é que você tem que eu não tenho? Aí ele disse: como assim? Porque eu vejo você rezar, eu vejo que você tem piedade, eu vejo que você tem assim uma amizade com Deus, com o Espírito Santo, que eu não tenho. Aí o Hugo disse para ele: você quer ter o que eu tenho? Ele disse: quero. Aí ele disse: pois deixa eu rezar por você. E aí o amigo dele disse que colocou a mão assim no ombro dele, teve a crisma, né, na quinta-feira, o padrinho de crisma, ele vai com a mão no ombro, né, do afilhado.
Então é um gesto tão simples, que é um negócio estranho de botar a mão, não sei o quê, no ombro da pessoa. São gestos simples da igreja, né? De rezar, de interceder por uma pessoa. E aí o Hugo, amigo dele, colocou a mão no ombro dele, rezou, pediu para o Moisés o dom do Espírito Santo. E o Moisés era batizado, e o Moisés era crismado, mas ninguém notava. Né? O problema era esse. Né? E aí o Hugo rezou por ele. Aí quando ele terminou, o Moisés terminou? Ele disse, terminei. Sim. E o que é que vai mudar assim na minha vida, né? Como não tivesse acontecido nada. Ele pensou que ele ia chorar, que não sei o quê. Não aconteceu nada. Só que no dia seguinte, diz que o Moisés, quando ia para algum encontro desses, né, ele fazia faculdade, mas segunda-feira, às vezes, ele estava tão cansado pelo serviço e tudo, que às vezes ele faltava. Já tinha assim, um pouco essa concessão, né? E aí ele, sim, ia faltar a aula naquele dia. O menino disse que foi bem cedinho, ele se acordou, mais ligado, como diz o outro, mais ligado que a fiação de quermesse, né? Acordou e era com vontade de rezar, né? E disse que lia a Bíblia e entendia o que estava lendo, né? A palavra se acendia na frente dele, né? E ele disse que passou a manhã toda rezando. Isso nunca tinha acontecido na vida dele. E a partir dali ele começou uma amizade nova com a pessoa do Espírito Santo, né? Através da oração, através da leitura orante da palavra de Deus, buscando mais formação. Não era mais, digamos, a mãe que o arrastava ou ia por obra. Não, ele mesmo queria. Para mim foi uma das coisas também que mudou quando eu tive a experiência do Espírito Santo. Eu não lembro do momento que eu tive a experiência do amor de Deus, do batismo no Espírito Santo, até eu ter entrado na comunidade, eu não lembro de eu ter faltado mais o meu grupo de oração, né? Porque ninguém precisava me obrigar mais. Eu ia porque tinha uma força dentro de mim que me impelia, né? Estava conversando aqui com o pessoal do grupo Livres em Cristo. O pessoal é tão livre que nem vai mais, né? Era brincadeira, né? Mas aí eu contando para eles uma história, né? Uma vez, assim, para a gente ver como a gente não precisa fazer as coisas por obrigação. São João Paulo II, quando ele era Papa, os bispos espanhóis foram visitar ele, e aí depois que ele teve a fala dele, os bispos, um bispo perguntou assim, Santo Padre, diga um pouco como é o seu dia. Eu disse, não, vou dar um exemplo, eu não sei os horários exatos não, mas ele disse tipo assim, 6 horas eu me acordo, né, faço ali a minha higiene pessoal, tomo um café rápido e vou rezar. Fico rezando ali de 7h30, não, aí celebrava a missa, né? Tipo, antes do café, celebrava a missa, depois tomava café, depois fazia, se eu não me engano, 2 horas de oração, aí depois começava os atendimentos. Quando ele chegou assim na metade do dia, o bispo já estava cansado só de escutar, né? Aí disse assim, Santo Padre, o senhor não tem nenhum horário livre? Aí ele disse, tudo que eu disse até agora foi livre, né? Dá para entender tudo que eu fiz livre. Eu escolhi fazer, né? Ninguém me obrigou, né? Eu acordei cedo porque eu quis. As pessoas que eu atendi, o tempo que eu dediquei à oração, foi algo dentro de mim que me pediu para fazer isso. Na minha liberdade. Ninguém me obriga a fazer o que eu quero fazer, o que eu decido fazer. Então, que ninguém mais te obrigue, que não seja mais, eu vou só para agradar minha esposa. Não, que seja algo que venha de dentro. Olha, porque eu vou dizer uma coisa para esses homens aqui que estão aqui no Familiares. Às vezes o demônio também, às vezes, segura muito. Porque ele sabe que se o casal caminhar junto, e sabe também que quando o marido é tocado, saia da frente, né? Enquanto a mulher está arrastando, aí dá para, né? Mas se o esposo é tocado, pela graça de Deus, saiam da frente. Vocês não sabem o que é que vai ser esse movimento agora depois dessas meninas crismadas. E vocês não sabem o que é que vai ser desse movimento se os esposos forem tocados. Não estou dizendo que não são, não. Estou falando nem de vocês aqui, não. Estou falando dos outros, né?
Você não sabe o que, que vai ser desse movimento se os esposos forem tocados profundamente pelo Espírito Santo. Aí sai da frente. Né? Vocês já são, e eu não estou falando aqui, não é de status, não é de querer ser mais do que ninguém, não. Mas vocês não se dão conta do tamanho e da importância que já tem o movimento. Até em comparação com outros que, às vezes, são até mais conhecidos do que vocês. Né? E eu digo, às vezes, para as meninas também, Dom Gregório precisa conhecer vocês. O Padre Bruno, que é o vigário dele, já quer conhecer. Né? E não é por nada, não é para se amostrar. Graças a Deus não tem ninguém se amostrando aqui. Né? Porque o bispo precisa conhecer aquilo que tem aqui na diocese. Já foi no Amaro, já foi... E não é para a gente se comparar, não. Não é porque inveja, porque foi lá e não... Não, tem que chamar. Né? Mas ele precisa conhecer, porque é um dom que tem tocado a vida de muitas pessoas. E ele precisa confirmar isso, né? Confirmar os corações. E a última coisa que eu ia dizer, peraí, onde é que eu estava? Vamos lá. No dia de Pentecostes, em Jerusalém, todos ouvem os apóstolos a falar a sua língua materna. Eu já comentei isso. Eles sentem que os apóstolos tocam aquilo que é nativo e originário em cada homem. Originário e nativo em cada homem é o amor, a língua materna de todos. Últimas duas citações. Os argumentos do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo fala conosco, não é estranho à nossa vida. Não é uma teologia abstrata. Tocam as coisas que mais nos interessam. Estão no coração da vida. Concernem as coisas mais simples, as mais diretas e as que nós mais desejamos. A paz, a alegria e o amor. Tem um poemazinho de São Francisco, né, assim, atribuído a São Francisco, que é muito bonito, porque outro dia veio uma pessoa conversar comigo e disse assim, padre, às vezes eu não deixo, assim, eu tenho tanto medo, assim, que Deus, sei lá, eu acho que eu amo tanto meus filhos, eu amo tanto meu marido, não sei o quê, e às vezes eu não amo tanto a Deus assim como, e às vezes eu tenho medo que Deus me peça assim, o sacrifício dos meus filhos, não sei o quê, não é para matar não, mas é para, assim, tipo assim, ao me fazer me desapegar, como se tirasse o meu amor. Eu disse, minha filha, não tenha medo. Não, porque a gente não tem que amar a Deus em primeiro lugar. Eu disse, quem foi que ele disse? Quem tem que amar a Deus em primeiro lugar? Onde é que está escrito isso? Mas não é o primeiro mandamento. Eu disse, como é que você aprendeu o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é em primeiro lugar? Onde é que está o primeiro lugar aí? Ela disse, não, amar a Deus sobre todas as coisas. Não é o primeiro lugar, não. Eu disse, não. Amar a Deus sobre todas as coisas é não botar ele nem na lista. Né? Não tem aquela coisa quando uma pessoa é tão boa numa coisa, ela é hors concurso, fora de concurso. Ele não compete com ninguém. Ele está por cima. Ele está acima da nossa lista de amores. E governa essa lista. E nos ajuda a harmonizar tudo na nossa vida. Deus não concorre com nada nem com ninguém. Uma vez eu estava vendo muito, eu abri a Bíblia e vem aquela palavra, um Deus ciumento. Né? Eu digo, tu tem ciúme de quem? Aí ele diz, eu não tenho ciúme de ninguém não, eu tenho ciúme de você. Né? Não é que eu não concorro com ninguém, mas eu quero o seu amor, a sua atenção, né? A sua oração, a sua presença. Deus não concorre com ninguém na nossa vida. Aí a musiquinha de São Francisco, né? Assim, diz que São Francisco, chorando, chegou para Jesus em oração e disse, é porque eu só sei cantando, né? Igual a menina que foi fazer um exame, uma prova de latim, uma irmã da comunidade lá na Hungria, ela foi fazer uma prova de latim, teologia. Aí a matéria era latim. Aí o professor quis facilitar a vida dela, né? Foi fazer uma pergunta bem fácil. Aí diz assim, reze a Salve Rainha em latim. Ela disse, eu posso cantar? Porque ela só sabia cantando, né? Aí é o poema que eu vou dizer para vocês, eu só sei se eu cantar. Não leve a mal não, não se ofenda não. É assim, piangendo Francisco disse um giorno a Jesus. Chorando um dia, Francisco disse a Jesus,
Aí essa parte eu sei. Amo o sol, amo as estrelas, amo Clara e as irmãs. Me perdoe, meu Senhor, porque eu deveria amar somente a você. Aí a resposta, sorridendo, que sorrindo Jesus respondeu a ele, Francisco, eu também amo o sol, as estrelas, Clara, as irmãs, amo todas as coisas belas. Não chore mais, porque eu amo tudo aquilo que você ama, né? Não precisa você estar chorando, né? Só que Deus nos faz amar tudo harmonicamente. Um pai, uma mãe, às vezes ama o filho, mas o amor às vezes pode sufocar, né? Não o verdadeiro amor, mas um amor que precisa ser purificado. E aí ele vai lhe ajudar a purificar essa maneira de amor. Eu digo muito para as mães, né? Devoção a Nossa Senhora que perdeu Jesus no templo. O que é que significa isso? Nossa Senhora passou um dia todo voltando de Jerusalém sem ligar para Jesus e nem mandar mensagem para ele, né? Não tinha celular na época, né? Mas é modo de dizer. Não ser obsessivo. Aí ela se deu conta que ele estava perdido. Aí mais um dia para voltar, né? Só encontrou ele no 3º dia. Mas o que é que isso nos revela? Uma mãe que se preocupou com o filho que estava perdido, mas que não era obsessiva, né? Ela foi tão não obsessiva que ela perdeu o menino de 12 anos, né? Então a gente tem que amar, a gente pode amar melhor e Deus nos ajuda a amar melhor, mas não tira o nosso amor, certo? E a última coisa mesmo agora, que eu só estou botando parênteses, que não acaba mais nunca, né? O Espírito Santo nos chama a confiar na humilde beleza das coisas quando elas nascem. Aí eu vou concluir agora, não sei nem se eu tenho essa permissão, mas eu vou confiar no meu irmão aqui, né? Essa semana, meu irmão mais novo, nós somos 8 filhos, e o meu irmão mais novo, eu sou o segundo, meu irmão mais novo teve o primeiro filho dele, né? Deixa eu pegar aqui a fala dele, não tem nem pedir permissão, mas eu vou dizer. Minha irmã está aqui, meus pais também vão enredar, né? Mas aí eu disse, e aí, Daniel, como é que foi assim, o nascimento? Porque uma vez um irmão de comunidade, o Pedro Júnior, que alguns aqui conhecem, ele disse, padre, quando nasceu minha primeira filha, eu entendi porque Zacarias ficou mudo quando São João Batista nasceu, né? E aí eu brincando com meu irmão, eu disse, e aí, tu ficou mudo? Aí ele disse assim, realmente é um acontecimento. Eu acho que ainda não tenho a dimensão de toda a grandeza, mas pelo que eu já senti, eu sei que me ultrapassa completamente. Antes dele chegar, eu me tremia sem parar, né? Quando eu vi, eu fiquei sem reação por algum tempo. Quando ele abriu o olho e olhou para mim, ainda na sala de cirurgia, caíram algumas lágrimas. E quando eu o segurei nos braços por um tempo maior, eu senti uma alegria que eu só me lembro ter sentido depois da efusão do Espírito Santo, né? Na minha primeira experiência com Deus, eu só conseguia sorrir. Eu acho que essa experiência é como uma efusão do Espírito Santo. Eu não sou nem digno, mas eu me sinto muito grato. Bonito, né? Isso é como uma efusão do Espírito Santo. Eu não sei se alguém sentiu alguma coisa semelhante como quando teve o seu primeiro filho, né, ou filha. Mas a efusão do Espírito Santo é algo ainda maior. E nós vamos ter agora um momentinho de partilha e depois vamos ter um momento de adoração e pedir essa efusão do Espírito Santo. E aí eu e o Padre Ramilson, uma menina aqui, principalmente as crismadas, né? Nós vamos, e todos vocês são líderes, nós vamos rezar uns pelos outros. Não pense que esse negócio de botar a mão assim no ombro é só o shalom, é só a renovação carismática. A gente não é da renovação carismática. Não vamos criar tantas fronteiras assim na igreja, né? Acho que tudo aquilo que é bonito e que a gente for bom, a gente aproveita, né? A gente tem direito a tudo, né? Não é monopólio de ninguém. Então que a gente possa ter essa liberdade também, tanto de rezar como também de não rezar assim pelos outros. Tanto de rezar em línguas no Espírito, como também de não rezar, como a pessoa se sentir melhor, né?
tanto de orações espontâneas como não. Aqui tem lugar para todo mundo, né? Mas também que a gente não fique naquele... Eu e o Padre Ramos vamos ser muito livres, do jeito que a gente reza, né, Padre? Né? Sem temores humanos e com parecia, essa palavra que alguns vieram me dizer que aprenderam hoje, né? Falar com franqueza, sem barreiras, sem medo e sem máscaras. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.